Ainda tocando, aproveitando então o gancho assim do feminino, o que significa pensar o feminino na música brasileira a partir da figura da Ângela? Quer que eu vá lá? Então, acho que vai muito disso que a gente está tentando elaborar aqui. Acho que, historicamente, há um interdito da mulher à letra e à criação, né? Então, a gente herda da cultura europeia essa, essa impossibilidade da mulher de adentrar num certo universo artístico que tem muito a ver com uma limitação das suas possibilidades de criação de mundo, né? Porque a arte, ela é uma possibilidade imaginativa de outros mundos, ela é uma possibilidade imaginativa de se pensar e se não fosse assim, e se fosse de outro jeito. E isso, para mim, é uma matéria-prima da arte, é a partir daí que se trabalha. Então, isso vai estar presente é, numa música sem letra, né? Tipo, uma música erudita, assim, isso vai estar presente, por mais que a letra não faça esse papel de elucidar, explicar, olha, o outro mundo que eu imagino é esse. Não, é algo um pouco mais subjetivo, um pouco mais substancial e essencial com o qual a arte vai mexer, vai modelar para fazer esse exercício de reflexão de um novo mundo e de criação, porque aquilo que a gente nomeia, mesmo simbolicamente, a partir, sei lá, da junção de notas, a partir da melodia, a partir de um arranjo, né? Toda propositiva, estética e simbólica é uma nomeação de algo. E quando você nomeia, você cria. E quando você ordena, é uma ordem. Quando você cria a possibilidade de você e daquele objeto artístico, daquela obra de arte e de quem vai fazer a fruição, ou seja, o espectador, o ouvinte, etc. Cria-se assim, então, uma ponte de comunicação, de linguagem, de estética. Pois bem, aí falando disso tudo, a gente começa a entender um pouco do porquê que há esse interdito da mulher a esses papéis mais criativos do ponto de vista artístico. Então, a gente vai ter historiadoras feministas que vão falar que, ao longo da história da arte, as mulheres só foram permitidas, né, a exercerem ofícios de reprodução. Não à toa, né? A gente tem aí uma separação de gênero que diz sobre a atividade e a passividade, a criação, a fecundação e a reprodução. Isso tudo faz parte de um imaginário de masculinidade e feminilidade que a gente herda. Então, é isso que representa as mulheres na música popular brasileira. E música popular brasileira é uma tentativa também de intelectuais e de artistas de fundar uma identidade de Brasil. Então, aí, novamente, a gente está falando de criação, a gente está falando de ordenação de mundo, ordenação de povo, de uma série de discursos atrelados ao poder, no sentido do poder criar, do poder fazer, do poder legislar o que é. O que não é, né? De ter essa certa arbitrariedade, enfim, de ter uma certa permissão, legitimação de poder falar, que está muito enraizada na MPB nesse sentido de criação do Brasil. Então veja, né, o que estava sendo impossibilitado delas criarem, o que era o lugar em que elas precisavam forçar a sua presença. Então é isso que significa a mulher na música popular brasileira, e aí a partir daí a gente começa a pensar nas particularidades, o que significou a Ângela, o que significou a Rita Lee, Cássia Eller, que a gente já citou. Bom, eu acho, né, pegando um gancho no que a Thaisa está colocando, na música popular brasileira, o Brasil é conhecido por ser o país das cantoras, né? E aí as cantoras, elas ficam muito nesse lugar de que elas dão corpo, elas dão voz à interpretação de uma composição que na maior parte das vezes é feita por homens, né? E só que a gente sabe, por exemplo, que intérpretes como Gal Costa, Maria Bethânia, elas se tornam uma espécie de coautoras das obras que elas estão interpretando,
né, fazendo ali edições, adendos. A Bethânia faz muito, né? Tem um trabalho bonito da professora Lívia Gaioso, do Ceará, que ela escreveu um trabalho investigando a relação da obra da Bethânia com Fernando Pessoa e mostrando como que a Bethânia, ao fazer as edições e as inserções de texto nas canções, ela está ali criando uma coisa nova, né? Ela está numa posição de alguém que está produzindo algo autoral, né? Então, assim, a gente tem essa tradição de vozes femininas, né, cantando no rádio. Eu que nasci nos anos 70, tocando na vitrola de casa, né? Vitrola, olha que coisa antiga. Mas assim, aí a gente tem a Rita Lee, né, que vai ser essa figura feminina que aparece, que já começa nos Mutantes ali com uma postura de desacato à autoridade, né, de se colocar num universo que é eminentemente masculino, que é o universo das bandas de rock, né? E depois, nos anos 70, o sucesso que a carreira dela solo tem com Tutti Frutti, que é mais rock and roll, né? Uma coisa mais estoniana, vamos dizer assim, e depois o trabalho com Roberto Carvalho, né? Quer dizer, então a gente tem meio uma onipresença da Rita Lee nesse imaginário roqueiro, e você tem um lado B disso, que é justamente a Ângela Rorô, né? Que é uma figura que está surgindo, que já estava ali fazendo música, já estava na cena carioca, mas só vai lançar o primeiro disco em 79, né? Tem até uma matéria do Nelson Motta, não sei se foi para a Globo nos anos 70, né? Falando disso, que a Rita Lee estava ali figurando como a rainha do rock, mas que estava surgindo essa figura da Ângela ali para compor também esse panteão, né? E por que eu estou chamando de lado B? Eu acho que a Ângela pagou um preço muito caro, né? Aqui, parafraseando a letra do Caetano, né? A dor e a delícia de ser quem se é, né? Ela pagou um preço muito caro pela autenticidade dela, né? De ter essa sexualidade assumida, de mulher lésbica, de estar ali sentada ao piano fazendo aquelas canções falando de birita, falando como diz o Lou Reed, né? Essa vida de andar on the wild side, né? Take a walk on the wild side. E ela pagou um preço muito caro por isso, né? Apanhou diversas vezes da polícia, dos milicos na ditadura, por ser uma mulher lésbica. Isso é importante de ser dito, né? A ditadura não estava só preocupada com a luta armada ou com quem estava se colocando contra o regime, mas também com uma espécie de normatização dos comportamentos, né? Então, essa sexualidade desviante da norma que a gente vai ver nela, vai ver no trabalho dos Dizzy Croquettes, vai ver no trabalho do Ney Matogrosso, isso tudo aconteceu nos anos 70, durante a ditadura, né? E com o próprio Caetano Veloso, que já tem uma postura também ali nos anos 60, 70, uma postura de palco ousada, né? A música dele até foi taxada pelo... né, Márcia? E a gente sabe por documentos da ditadura que quando Caetano foi preso, né, a música dele foi chamada de subversiva e desvirilizante. Então a gente não pode subestimar essa dimensão da sexualidade, né? Aí nesse caldeirão da contracultura nos anos 70. Eu acho que, por um lado, ela inova porque ela surge nesse lugar que é um lugar muito autêntico e é um lugar não ocupado até então. Quer dizer, você tem essa mulher que canta muito bem, com aquela voz rouca, com aquela postura blues, com aquelas canções assim rasgadas, né? Colocando o coração ali, falando de suas relações e de seus afetos, né? Você tem essa mulher que é muito autêntica, que está se colocando ali num lugar até então que não tinha ninguém fazendo isso, né? E é por isso que eu digo que ela é uma espécie de matriarca de toda essa linhagem que vem depois, né? O próprio Cazuza, a Cássia Eller, mas hoje tantas figuras que estão aí se colocando na canção, né, de maneira queer, falando de seus afetos, assim. Mas é importante dizer que ela pagou um preço muito caro, né? Muitas vezes ela chegou a falar disso, né? Que essa mística em torno da figura dela, né? Tem a canção lá que o Caetano compôs, né? Escândalo. Escândalo foi uma palavra que grudou na Ângela, né? Então, assim, tinha muito mais um interesse nessa mitologia, digamos, escandalosa,
do que na obra e nas canções. E aí eu digo para quem está assistindo a gente, por favor, ouçam os discos, que são maravilhosos, tem canções maravilhosas, né? Teve um disco que saiu aí, acho que deve ter, não sei se tem uns 10 anos ou menos, né? De tributo a ela, né? O Coitadinha Bem Feito, com vários artistas gravando canções da Ângela. Então eu acho que esse legado comportamental é muito importante, mas o legado da obra musical também, né? O Transa, que é um disco do Caetano que todo mundo idolatra, né? Tem uma canção lá que no final do disco, né? Que é Nostalgia, That's What Rock and Roll is All About. Quem tá tocando a gaita de boca é a Ângela Rorô, bem novinha, acho que não tinha 20 anos de idade, né? Então eu acho que é um lugar que está ocupado, é um lugar que produziu frutos e a gente precisa cuidar desse legado. Como? Ouvindo essa obra. Eu acho que isso é muito importante.